Catalão, sem polêmica, não é catalão, né? Então, mesmo quem não é daqui, quando chega aqui, logo se acostuma que as coisas aqui são, notícias são quentes. E como esse é um fato que extrapolou, a notícia extrapolou o âmbito catalão e ganhou repercussão de nível estadual, a Secretaria de Comunicação houve por bem fazer alguns esclarecimentos. Até porque, desde terça-feira, eu tenho atendido diariamente praticamente todos os veículos de comunicação de Goiás, e falando a cada um de forma individual. E a gente não tinha feito nenhum esclarecimento até agora específico para a imprensa catalã. Então, como o nosso público mais importante é a nossa população, e para não deixar que a informação chegue aos nossos cidadãos de forma truncada, né? Porque a gente, quando se trata de assuntos que envolvem administração e política, existe uma guerra bastante acirrada em redes sociais, onde cada um tenta afirmar a sua versão. Eu vou falar especificamente sobre 3 temas, né? E depois que eu fizer a minha explanação, vou abrir aqui então para as perguntas de vocês. Eu vou falar sobre a prisão dos funcionários do município. Depois eu vou falar sobre uma foto que... Léo, vou falar sobre a questão de uma foto uma selfie que foi tirada no presídio catalão e que tomou proporção estadual também, chegou a todos os veículos de comunicação do Estado. E por último vou falar sobre uma fala que o prefeito fez em uma entrega de computadores na Secretaria de Saúde, onde ele fez uma crítica contundente, uma crítica mais política. Usou um ambiente às vezes administrativo, mas como não tem como separar o político do prefeito, né, a pessoa do prefeito, ele é político e é administrador, então ele passou um recado bastante contundente e que a gente quer explicar isso aqui detalhadamente, o que era a intenção dele ao dizer as palavras que disse. A primeira contextualização que eu quero fazer a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para poder fazer. O prefeito Adib Elias hoje, já é de algum tempo, uma liderança de expressão estadual. No ano de 2006, ele chegou a concorrer às prévias do PMDB para ser candidato a governador do estado de Goiás. Então, não é de hoje que ele tem essa expressão estadual. E, coincidentemente, pode ser uma simples coincidência, todas as vezes que ele está contextualmente a nível de Estado envolvido diretamente com a política goiana em si, não só de Catalão, mas de todo o Estado, parece que forças políticas tentam achar algum artifício para poder desconstruir e diminuir a presença dele na política goiana. Isso aconteceu no passado com a famigerada Operação Ouro Negro, que durante todos esses anos ninguém conseguiu provar nada a respeito de todo aquele espetáculo que fizeram na mídia goiana, simplesmente para acabar com a pretensão política do prefeito Adib de ser governador. Coincidentemente, alguns meses atrás, depois da vitória que o prefeito teve expressiva na última campanha política, o prefeito voltou novamente com muita força na política goiana e, especificamente agora, ele está sendo um dos principais articuladores dentro das oposições goianas para que possa haver uma união entre o PMDB de Goiás e o Democratas, na figura do senador Ronaldo Caiado, para que as oposições possam marchar unidas para enfrentar o candidato do governo nas eleições de 2018. E nos últimos 60 dias, o prefeito Adib Elias tem sido presença constante na mídia goiana. Ele já deu entrevistas em todos os grandes veículos de comunicação do Estado,
falando a respeito disso. A posição dele é clara, né? Sobre isso não preciso falar, mas só contextualizar em função do fato que aconteceu. E a razão da indignação do prefeito, que é grande nesse momento, é que, mais uma vez, tentam usar um fato local aqui da cidade para poder tentar fazer esse mesmo trabalho, que é desconstruir a imagem dele, enquanto ele hoje lidera uma quantidade expressiva do PMDB de Goiás, para tentar fazer essa colisão com o senador Ronaldo Caiado. Então, no entendimento do prefeito, hoje, fatos aqui de Catalão estão sendo usados de forma política para poder desconstruir a imagem dele. Então, vamos então ao fato em si. Vamos começar aí pela questão da prisão dos 2 servidores da prefeitura. A prisão ela foi efetuada, a nosso ver, de uma forma um tanto quanto espetaculosa. O doutor Leonardo depois pode falar a respeito, mas o nosso entendimento é que os nossos servidores, eles são pessoas que têm emprego fixo, moradia fixa, sobre ele não pesava nenhum tipo de outro tipo de acusação. Então, diante da suspeita do crime, eles poderiam simplesmente ser, no primeiro momento, ser intimados a depor na delegacia de forma normal. Mas o prefeito entende, a gente acha que foi criada uma situação para que essa situação fosse usada politicamente depois. Esse é um fato. Com relação à prisão em si, nós, da administração, não compactuamos de forma alguma com nenhum tipo de crime. A Prefeitura de Catalão, entre funcionários efetivos e comissionados, nós temos mais de 2.000 funcionários. A Prefeitura não tem nenhum tipo de responsabilidade com o que o funcionário faz na sua vida particular, fora do seu horário de trabalho, né? Se aconteceu esse crime especificamente, poderia ter acontecido qualquer outro tipo de crime, né? Como já aconteceu no passado. Pode acontecer crime passional, pode acontecer roubo, tráfico de drogas. Quer dizer, seres humanos estão sujeitos a todo tipo de erros, né? Então, a Prefeitura não tem essa responsabilidade, assim como qualquer outro órgão público e até mesmo empresa privada não tem esse tipo de responsabilidade. Nossa Procuradoria, através do nosso procurador, Dr. Leonardo, está acompanhando o caso. Tão logo seja concluído o inquérito e que o delegado nos forneça suficientes provas, né, dentro do inquérito, de que houve a participação desses funcionários, as medidas serão tomadas imediatamente, né? E a medida mais efetiva é a demissão, no caso desses funcionários. Até que saia uma definição do inquérito, a Prefeitura não pode tomar nenhum tipo de atitude, porque seria condenar previamente 2 funcionários que têm direitos. E se eles tiverem culpa, a Prefeitura vai tomar as atitudes. Se eles não tiverem culpa, a Prefeitura não terá tomado nenhum tipo ter cometido nenhum ato contra esses funcionários que possa causar prejuízo a eles e que pudesse ser alvo depois da Prefeitura de alguma ação de ressarcimento, né, por ter feito algum dano moral a esses funcionários. Então, essa é a nossa posição oficial em relação à prisão. Com relação à foto, que foi distribuída, e eu recebi telefone até do G1, né, o site da Rede Globo, a respeito dessa foto. O repórter me perguntou se nós tínhamos alguma coisa a dizer, e eu disse tranquilamente que tínhamos sim, né, porque é muito estranho que um preso, com 2 dias de ter sido detido, já pudesse ter um celular dentro do presídio. Então, alguma coisa estranha ou alguma coisa muito incomum, né, aconteceu lá para que ele pudesse ter acesso a esse celular. Não sabemos se o celular era dele ou se o celular era de outras pessoas, mas
Mesmo assim, se for de outro preso, também é uma situação bastante incomum, que não deveria acontecer de forma alguma. Então, a responsabilidade pela foto, pelo vazamento da foto, é da direção do presídio. A prefeitura não tem nada a ver com essa situação. Com relação à fala do prefeito, o prefeito estava de viagem, quando da prisão dos funcionários, chegou e ficou bastante indignado por ver nas redes sociais o trabalho de tentativa de incriminar secretários do município de forma irresponsável, sem citar nomes, e até mesmo alguns tentando incriminar o próprio prefeito de ser autores ou mandantes do atentado ocorrido contra o radialista Ricardo Nogueira. O prefeito ficou bastante indignado também em relação ao posicionamento que vem acontecendo já há algum tempo em relação à Polícia Civil de Catalão, deixando bastante claro que o prefeito não tem nada, e nem a administração, e nem membro da administração tem nada contra nenhum policial civil, nenhum delegado, nenhum agente das forças de segurança de Catalão, seja ele da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Nós estamos falando de indignação em relação aos acontecimentos. Acontecimentos esses que têm que ser contextualizados também, né? E para poder contextualizar, nós temos que começar a lembrar de alguns fatos que têm acontecido em Catalão nos últimos anos. Eu quero começar lembrando um fato similar ao que não similar, porque esse foi de magnitude maior, em relação também a um radialista também, um jornalista, que foi o jornalista Cláudio Lima, que em junho de 2016 também sofreu um atentado contra a sua vida. E até agora, esse fato ainda não foi elucidado pela Polícia Civil. Nós temos também, nessa mesma linha, um outro fato que também extrapolou a mídia catalana, né? Eu estou aqui com uma matéria do Popular, e para não falar que nós estamos falando de um assunto que é referente ao nosso grupo político, eu vou falar referente ao grupo político da oposição em Catalão. No caso aqui, o atentado onde 2 tiros foram deferidos, né, contra o gabinete do ex-prefeito Jardel Selva, e que até hoje também não foi elucidado pela Polícia Civil. Nós temos também mais um fato, nessa mesma linha, na época da campanha política, um ônibus que transportava os militantes do PMDB na campanha política foi incendiado em frente ao nosso comitê. Inclusive tinha uma câmera de monitoramento em cima do ônibus praticamente, mas que por questões administrativas essa câmera não funcionava, e esse crime também até hoje não foi elucidado. Aqui eu tenho mais uma foto do ônibus. Nós tivemos também durante a campanha política um flagrante feito aqui em Catalão, onde quase uma dúzia de pessoas, inclusive dentre essas pessoas tinha pessoas armadas com arma de fogo, invadiram o comitê do PMDB, e até hoje a Polícia Civil ainda não se posicionou a respeito desse fato. Um fato que também percorreu o estado de Goiás na época, né? Então, esse caso também não foi elucidado. Nós temos um caso aqui que chocou o estado de Goiás também, saiu a nível nacional, pela importância que as pessoas têm, o amor e o carinho que as pessoas têm pelos animais, que foi sobre a matança de cachorros aqui em Catalão, onde, descaradamente, né, sem nenhum tipo de preconceito,
pelas redes sociais de Catalão, o grupo da oposição aqui acusou, literalmente e diretamente, a prefeitura de ter sido autor. Inclusive mostrando nas redes sociais foto de uma caminhonete que depois a Polícia Civil mesmo disse que não era o veículo da prefeitura, mas que eles usaram e abusaram desse fato para poder denegrir a imagem do prefeito e da administração. Fato esse também, né, de interesse da população, que até hoje não foi esclarecido pela Polícia Civil. Dentre esses, nós temos muitos outros casos em Catalão que também não foram esclarecidos pela Polícia Civil. Nós temos o caso do estupro da menina que aconteceu aqui dentro da cidade, que não foi esclarecido. Temos o desaparecimento de uma jovem no município de Pires Belo, que chocou a população catalana, que também não foi resolvido. Em 2003, o vereador Donizete Negão teve o portão da sua casa alvejado com 3 tiros, também não foi resolvido. E lá, bem no passado, o prefeito Eurico Pereira foi assassinado em Catalão e a Polícia Civil também nunca deu conta de elucidar o caso. Então, essas situações causam indignação porque, e a gente entende que o prefeito, por um lado, apesar de acharmos, né, que entendermos que um discurso para uma plateia pequena, às vezes você se exalta e pode emitir alguma opinião ou falar algumas palavras que saem fora de contexto. Mas a gente tem que entender o porquê do que aconteceu. De momento nenhum o prefeito tinha intenção de atingir a idoneidade moral, falar mal do trabalho, de forma alguma, da Polícia Civil em Catalão. Mas a indignação dele é verdadeira em relação a essa situação. Porque alguns casos são mais importantes que o outro. Porque esse caso especificamente foi, não vou dizer que foi resolvido, porque o delegado ainda não concluiu o inquérito e ele ainda não falou se realmente ele já elucidou o caso. Isso vai ser feito nos próximos dias agora, né? Mas a gente faz a pergunta: será porque o jornalista Ricardo Nogueira é funcionário fantasma da Assembleia Legislativa e funcionário do deputado Gustavo Serra? Será que teve ingerência política para poder passar o caso na frente dele, na frente dos demais? Nós entendemos que é importante, que se o caso estiver resolvido, nós queremos parabenizar, né, os delegados, os agentes civis que solucionou o caso. Nós queremos aproveitar a oportunidade para que talvez essa mesma equipe, com esse mesmo empenho, com essa mesma vontade, né, possa também fazer um esforço também para resolver todos os outros casos. Na fala do prefeito, ele falou também a respeito de, talvez, uma situação futura, resolver transferir o delegado de região. Não é uma situação muito fácil, mas se a gente for entender a política como um todo, nós vamos entender muito bem que isso não deveria, mas é um fato corriqueiro na política e é usado constantemente pelo governo do Estado, né, para poder atingir seus desafios políticos. Isso aconteceu aqui em Catalão. Está aqui o vereador Cleuber Vaz, que é um militar, e sabe a quantidade de policiais que já foi transferido de Catalão por causa de política. Uns foram trabalhar no entorno de Brasília, trabalhar em Cristalina, trabalhar em Pires do Rio, Pameri, né? E o fato mais contundente para provar que essas situações existem na política, que não deve, pelo tanto que acontece no estado de Goiás, não deveria causar surpresa em ninguém, é o fato que na eleição de 2016, o coronel Caetano, na véspera da eleição, por não querer se subordinar ao modus operandi da política da oposição em Catalão, foi sumariamente transferido de Catalão. Ele foi retirado do comando do 18º Batalhão.
E para provar, para contextualizar melhor essa situação, eu quero passar um vídeo aqui onde o próprio coronel fala a respeito dessa situação. Amigos, bom dia. Desde que recebi a determinação injusta da minha transferência, permaneci calado e procurei não interferir em nada que se relacionasse com o novo comando regional, principalmente no tocante à cidade de Catalão. Porém, nos últimos dias, recebi milhares de telefonemas e mensagens, não só da tropa do 18º Batalhão, como também de pessoas do povo que sequer conheço. Aliás, mesmo ferida, mesmo traída, a tropa cumpriu seu papel constitucional, pois são homens e mulheres de bem. Política não se faz com o fígado, se faz com o cérebro, através de propostas, ações e discussões com a sociedade. Da próxima vez, ao transferirem o comandante regional, transfiram também o padre, o pastor, o pai de santo, o general do pombo, enfim, mandem embora do município os 37 mil eleitores que se recusaram a votar nesse projeto político falido, que naufragou de forma vergonhosa, mesmo tendo nas mãos a caneta e no traseiro a cadeira municipal. 23 mil votos de diferença. O castigo veio a galope e a democracia se fez presente como força motriz. Bom, gente, queria mostrar também um vídeo da época do atentado ao jornalista Cláudio Lima. Meus amigos do Facebook, minha querida Catalão, Goiás e a todos os radialistas e jornalistas do Brasil. Gostaria hoje de agradecer imensamente as manifestações da nossa gente. Foram grandes as orações para que nada de mal acontecesse ao radialista Cláudio Lima. Estou aqui hoje nessa cama de hospital com 3 fraturas na coluna vertebral, com fratura no nariz e também no osso do olho direito. E dizer que eu fiquei muito feliz com a manifestação popular pelo respeito ao nosso trabalho. Um trabalho embasado em jornalismo investigativo e também na ajuda e na defesa das pessoas carentes. Ontem eu me deparei com mais uma cena de terror, porque eu já venho sendo ameaçado há muito tempo, são várias as ameaças, tanto que nós temos essas próprias ameaças registradas em boletins de ocorrência aqui no 1º DP da cidade de Catalão. E desta vez eu fui obrigado a andar com segurança, mas por um percalço ele não estava comigo no momento. Esvaziaram o pneu do meu carro. Bom, esses 2 vídeos foi para mostrar que em política, às vezes, numa situação como essa, a gente pode até entender de certa forma, porque talvez a atitude de hoje seja predecessora de uma atitude que já aconteceu no passado, né? Então nós entendemos, e a do Cláudio Lima foi para dizer que o atentado contra a vida dele não foi menos importante, hora nenhuma, né, do que o atentado contra o jornalista Ricardo Nogueira. O que nós não entendemos é que um aconteceu há menos de 2 meses, já foi elucidado, e o outro aconteceu há mais de 2 anos e até hoje não aconteceu. Para finalizar e depois passar para a fase de perguntas, primeiro passar para o Dr. Leonardo, eu quero dizer que da parte da administração municipal, nós, de forma oficial, nós reiteramos a nossa confiança, o nosso respeito às forças de segurança pública do Estado de Goiás, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil. Nós confiamos plenamente no seu trabalho. Nós sabemos que na atualidade segurança é o assunto do momento, prova disso que está sendo feito um esforço a nível nacional para melhorar a questão da segurança pública.
e o estupim é o estado do Rio de Janeiro. Veja o estado de calamidade, que hoje está sob intervenção federal. Mas nós entendemos que a Polícia Civil, tanto a Polícia Militar, hoje não tem contingente suficiente, não tem os equipamentos necessários, não tem estrutura adequada para realizar o seu trabalho, tem excessos de diligências e crimes para elucidar, trabalha sob pressão, fazem horas extras, né? E atuam como verdadeiros heróis. Isso a gente não pode negar da corporação, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Nós queremos lutar no futuro para que tanto uma como a outra tenha melhores condições de trabalho e possa resolver todos os tipos de situações e atender a toda a população como um todo. E queremos crer, e acreditamos que, como está tendo um empenho a respeito da elucidação desse caso do jornalista Ricardo Nogueira, que também nos outros casos possa ter, da agora para frente, o mesmo tratamento. Que a gente possa também, dentro de alguns dias, ver presos, né? Quem fez e cometeu o atentado contra o jornalista Cláudio Lima, quem mandou ou matou os cachorros, né, os animais aqui em Catalão, quem botou fogo no ônibus do PMDB, quem deu tiro na janela, no gabinete do prefeito. Esses casos são tão importantes quanto esse. Nós não queremos de forma nenhuma acreditar que houve ingerência política a tal ponto de que apenas pelo fato do senhor Ricardo Nogueira ser funcionário do deputado Gustavo Selva da Assembleia, ele teve preferência na elucidação do seu caso. Nós torcemos muito para que isso realmente não tenha acontecido. Passar aqui para o doutor Leonardo para fazer as considerações dele. Boa tarde a todos. Entendo que o cara expôs de forma pontual todas as posições do município em relação ao que vem ocorrendo, então não tem muito a acrescentar. Só acho que é um importante momento para a gente refletir sobre a independência funcional da polícia civil, militar e como um todo, e sobre o uso político das polícias, o que pode ser muito prejudicial para a credibilidade da segurança pública. Então, só nesse sentido mesmo e abrir para as perguntas. Só para exemplificar essas situações acontecidas, vamos ver também mais um pequeno vídeo aqui. Nota oficial. O Comitê Jurídico de Ativierias foi invadido no final da tarde desta sexta-feira, 16, por vários homens armados. Usando de violência, eles agrediram pessoas, quebraram móveis e levaram vários documentos. Este é mais um dos ataques contra o PMDB. Um dos mais recentes foi o ônibus incendiado diante do nosso comitê, além de históricos episódios anteriores de agressão a militantes e às equipes de campanha do candidato PMDBista. O PMDB e partidos aliados lamentam profundamente o ocorrido e esperam que a... Bom, só para exemplificar nesse caso, que se a polícia quisesse ter agido nesse dia, poderia ter prendido várias pessoas em flagrante, né? Mas não sabemos o motivo. Essas pessoas, até hoje, não sabemos que destino deu a esse processo. Não sabemos onde ele está parado, né? Então, eu quero abrir nesse momento para que vocês, quem tiver alguma dúvida a respeito desses 3 tópicos que eu citei aqui, né, a gente está aqui para responder a todos vocês. Pode ser no telefone, se quiser. Depois eu preciso gravar. Por isso que eu tô falando. Alguém quer fazer uma coisa? Ficou bem explicado para nós. Tem certeza? Bem resumido, bem explicado.
Mas a gente vai ter entrevista, vai ter entrevista. Vai também. Mas se vocês quiserem ter alguma discutir alguma coisa. Se for alguma dúvida a respeito de cada bloco, né? Alguém Eu falei a respeito da prisão, a respeito da foto e a respeito da fala do prefeito. São 2 fatos que tomou uma proporção maior na mídia aí nesse momento. Peso de pai. Acho que ele já vai, né? Não precisa do microfone, não. É só se o prefeito se arrepende das palavras. Se ele se arrepende. Olha, a questão do arrependimento, eu acho que a indignação do prefeito é justa diante de tudo aquilo que foi colocado aqui. Acho que talvez em outro tipo de entrevista, em outro tipo de indagação, talvez ele tivesse usado outras palavras para ser melhor compreendido. Eu queria fazer uma pergunta para o procurador. É o seguinte, eu vi a fala do deputado Gustavo Serra no plenário da Assembleia, no momento que estava tendo a entrevista com a imprensa da Polícia Civil. E um fato me chamou a atenção, porque nessa fala citou alguns detalhes que estariam sendo, tipo assim, vamos supor, foi descoberto via depoimentos, escutas. Se alguém pode ter acesso, como jurista, não, na verdade, se alguém pode ter acesso sobre essa condução de uma investigação, uma pessoa extra, como o caso dele, como ela poderia saber isso? Nós não tivemos acesso ao inquérito, como está sendo feito. Quem tem acesso ao inquérito são as partes e seus respectivos advogados. O inquérito não é aberto para acesso de todos, a fase interna da investigação. Como nota que foi dada lá da Associação dos Policiais Civis, a Prefeitura a comunicação vai dar um retorno para ele em relação a aquilo? Não, nós entendemos que toda atividade corporativa, quando acontece algum fato, ela sai em defesa do seu associado. No caso foi o sindicato, a associação de profissionais delegados. Então, nós entendemos que é justo o fato deles se manifestarem a favor do caso aqui do delegado Jean. Entendemos isso perfeitamente normal. Acho que não ficou bem explicado pelo seguinte. Eu quis dizer o seguinte, como que ele podia saber dos métodos adotados e consequentemente, que deu a comprovação que seriam os dois? Sim, realmente acho que nem um delegado. Realmente fica em indagação. Eu não tenho acesso. Nem o advogado tem acesso. Eu não teria acesso ao inquérito. Mesmo que você fosse se eu quisesse, eu não teria acesso. É investigação. Acho que a investigação era limitada. Realmente fica aí o ponto de interrogação. Eu vi esse na coisa e eu tirei na mão, mas como que ele sabe? Nesse momento está sendo feito isso. E imediatamente a metodologia usada, como foi? Achei curioso, assim. Imediatamente após as prisões, ele já se manifestou, sabendo todas as informações internas. Caio, o delegado regional, ele como que ele é constituído? Ele é indicado? Os delegados são carreiras de Estado, né, e de concurso. Agora, o cargo específico de delegado regional é um cargo de comissão. O governador ou o secretário de Segurança Pública escolhe dentro dos 4 que ele tem alguém para exercer a função de chefe, né? No caso aqui é chefe regional aqui de Catalão, da delegacia. Você sabe quem foi que... Ele responde administrativamente pelas delegacias e pelo comando do trabalho dos demais delegados. Você sabe quem indicou ele para essa função específica aqui em Catalão? Não sei te falar o certo, né? Até porque no estado de Goiás, durante os últimos anos, houve uma troca enorme de secretário de Segurança Pública. Leonardo, qual que é a linha jurídica que vai ser adotada para fazer a defesa desse caso? Você fala em relação aos acusados, não temos qualquer acesso nem sobre a investigação. Uma vez que ele foi assassinado hoje por Cinepol, os policiais, qual vai ser a linha de defesa da jurídica? Não, eu acho que todo
toda autoridade, todo agente público está sujeito às críticas. O delegado, como autoridade, está sujeito a críticas pela sua atividade funcional. Como nós todos aqui estamos sujeitos à crítica pela nossa atividade. Então, se houve um excesso, quais os limites desse excesso, mas nós entendemos que foi apenas uma crítica. Procurador, nós sabemos que o catalão é representado na Assembleia é um deputado. E esse deputado fechou os olhos durante 2 anos a crimes e atentados que vieram ocorrendo uma rasteira contínua, desde um pouco antes da eleição passada e até após. Né? Esse deputado, a gente não pode esperar que ele cobre na Assembleia a resolução desses crimes. Você, no caso, talvez de entrar com reclamação junto ao OAB, para o OAB cobrar da Polícia Civil, cobrar da esfera da Secretaria de Justiça Estadual, uma resolução, uma celeridade nesses crimes que vem acontecendo, esses atentados, como a queima do ônibus na porta do Comitê do PMDB, o atentado a Cláudio Lima, até o fato que ocorreu da matança de cachorros, que até hoje não foi resolvido. Não, com certeza. O fato a ser discutido, porque se ela possui capacidade técnica de solucionar um crime em 2 meses, por que os outros ainda não foram solucionados? Então, qual foi a diferença que teve entre os casos para que um conseguisse ter uma investigação tão séria e eficiente e os outros não tiveram a mesma atenção, de forma geral, em outros crimes? Doutor Leonardo, se não tem provas, né, como está todo mundo falando, e todo mundo quer saber, o que acontece com os meninos, os que estão presos? Igual eu te falei, nós não tivemos acesso ao inquérito, nós não sabemos do que se trata a investigação de uma forma específica, quais crimes eles estão sendo acusados, nós não tivemos acesso a nada. A única vinculação que teve foi política porque eram servidores do município. Mas não tivemos acesso, não sabemos se existe prova, se não existe, o que está acontecendo. Nós ainda não tivemos acesso a esses inquéritos. E no caso, o que a gente passa? O que a imprensa passa para os amigos, para a família? Vão ficar presos sem prova nenhuma? Não, uma prisão temporária de 5 dias. Amanhã quem foi preso já vai ser solto. Então, o município está solicitando cópia dos inquéritos para entender o que está acontecendo, se existe alguma prova material contra eles, até para que medidas sejam tomadas em relação a esses servidores. Doutor Leonardo, não corre o risco de algumas preventivas desses que estão presos? Não, a princípio não. Em conversa até com o próprio delegado Vido, ele tem manifestado que não vai pedir a renovação da temporada. Então, provavelmente, amanhã quem foi preso vai ser solto. Doutor Leonardo, se não tiver nenhuma prova? Aí vai ser uma relação que as pessoas presas não têm com o poder público, com as polícias, né? Para que analise se houve algum excesso, se existe alguma parte a ser discutida nesse sentido. Leonardo, por exemplo, como não foi no flagrante, passou tanto tempo, eles não teriam só que se apresentar na delegacia e ser ouvido e liberado? Igual eu te falei, como manifestação, não tive acesso ao inquérito, não sei o que gerou a necessidade de uma prisão temporária, até porque são pessoas conhecidas, são servidores municipais, a outra menina é servidora da concessionária Honda. Então, a gente não entende por que houve a necessidade dessa prisão temporária. A gente vai ter o conhecimento assim que tiver cópia desse inquérito. Não entrando assim também em questões políticas, não foi muito próxima a apresentação deles à cidade de Catalão, como fiscais aqui da prefeitura, aí automaticamente aconteceu o fato? Não questão... Com certeza quiseram dar repercussão política ao caso. Isso aí não precisa uma análise mais profunda para entender o que aconteceu. Não que esse uso político tenha sido repercutido pela polícia, mas sim pela oposição ao atual prefeito. Doutor Leonardo, e o rapaz que foi transferido para a Aparecida de Goiânia, ele fica também em prisão temporária e sai amanhã também? Ele não foi transferido, foi transferido aquele outro rapaz que apareceu no Conselho. Ele continua aqui. Sobre esse caso específico, é estranho até nós da prefeitura estar aqui dando esse tipo de declaração, porque na verdade quem tinha que dar qualquer tipo de esclarecimento a respeito do fato seria os advogados dos indiciados.
né, dos acusados. Então, isso é a prova inequívoca. O fato de nós, eu, procurador jurídico, estarmos aqui dando esse tipo, é que foi dado uma conotação política ao caso, pelo simples fato de os servidores serem, dos acusados serem servidores municipais. Então, isso é a prova inequívoca que foi feita uma manipulação política do fato. Né? De forma alguma, nós estaríamos aqui se os acusados fossem funcionários de alguma empresa catalã. Né? E quem estaria dando essa entrevista seria os advogados deles e não nós. Vamos abrir a roda, mas fica todo mundo. Secretário Caio Batista, o prefeito se arrepende? Olha, nós entendemos que o prefeito estava bastante indignado com o contexto como um todo, como as coisas foram colocadas, e que talvez ele pudesse usar outros tipos de palavras para ser melhor compreendido a respeito dessa situação. Mas para a prefeitura está vendo uso político da Polícia Civil na cidade? Com certeza, né? O fato de serem funcionários do município, numa questão como essa, o fato de o secretário de comunicação e o procurador jurídico estar nesse momento dando explicações a respeito do fato, é porque o fato foi levado para o lado político, porque senão quem estaria nesse momento respondendo as perguntas de todos vocês seriam os advogados dos acusados. E por que isso está acontecendo no dia que está feito? Aqui em Catalão o acirramento político é grande, o prefeito Adibelias está hoje no contexto da política estadual e qualquer coisa que a oposição puder pegar a respeito dele nesse momento pode servir para desconstruir a imagem dele a nível estadual. Agora, o senhor disse que ele poderia usar outras palavras. O que ele quis dizer no discurso dele que vazou aí pelas redes sociais? Ele quis dizer que, diante de tantos fatos ocorridos aqui em Catalão no passado, a Polícia Civil poderia ter o mesmo empenho que teve na elucidação desse caso com os outros casos passados que nós mostramos muito bem aqui nessa entrevista. Quais são esses casos, secretário? Os casos especificamente são o exemplo, os tiros no gabinete do prefeito, o ônibus do PMDB que foi queimado em frente ao nosso diretório, o atentado idêntico, né, ao radialista Cláudio Lima, né, que tem uma proporção até maior do que essa. Só para exemplificar. Você elencou várias situações que até agora não tem solução. Por que a prefeitura não questionou ou não buscou explicação da Polícia Civil antes de toda essa confusão envolvendo o radialista Ricardo Lima? Olha, não é da administração municipal ficar questionando o trabalho da Polícia Civil. Nós damos o tempo necessário para que os agentes de segurança pública dêem solução aos casos. Né? Agora, especificamente nesse caso, por ter essa confrontação, é que a gente fica bastante indignado. O que a prefeitura espera agora? Nós esperamos que a mesma equipe competente, né, que elucidou esse caso, se for o caso, se comprovar que eles realmente são os autores ou participaram, que essa mesma equipe seja designada para também, com toda essa força, com toda essa inteligência que eles têm, solucionar os outros casos também e dar uma resposta para a sociedade, porque a sociedade também espera uma resposta desses outros casos também. Quanto aos funcionários, eles estão suspensos, estão recebendo esse contrato de como é que está a situação? De forma alguma. No período que eles estão, não vão receber de forma alguma. Então, logo... Mesmo se eles forem inocentes? Não, se forem inocentes, não. Isso são questões até trabalhistas, é legal. O prefeito vai retratar? Você tem... A retratação que o prefeito faz é a sua atitude no dia a dia em relação à Polícia Civil. Hoje nós temos projetos em comum com a Polícia Civil de Catalão, com o Conselho de Segurança Pública, onde o prefeito Deus que assumiu para ir num projeto de colocação de câmera, um projeto de mais de R$1 milhão em parceria com a Polícia Civil, inclusive colocando câmera de segurança no presídio de Catalão,
Isso tudo, apesar de a segurança pública não ser de responsabilidade do município, mas o prefeito quer contribuir de sobremaneira, sabedor que existe uma deficiência muito grande do Estado hoje em dar conta sozinho de responder pela segurança pública do Estado. O senhor acha que depois de toda a repercussão, houve um exagero aí na fala do prefeito ou não? Eu acho que houve um exagero de ambas as partes. Qual o exagero da Polícia Civil, você disse? O exagero da Polícia Civil foi explicado muito bem aqui pelo nosso procurador jurídico, porque os funcionários do município, eles eram pessoas que têm residência fixa, emprego fixo, e pela situação, eles poderiam ter sido apenas convocados a depor na delegacia e não ter sido feita essa situação de, às vezes, a prisão, que gerou todo um fato político que teve repercussão no Estado, negativo no Estado. E qual o exagero do prefeito? O exagero do prefeito, eu acredito que foi a indignação dele chegar num grau em que ele, num discurso que fez, talvez não usar as palavras adequadas para poder se expressar sobre o fato ocorrido. Mas ele nominou. Mas ele nominou. Ele nominou o delegado Jean porque ele é o chefe da Polícia Civil em Catalão e responsável por todos os casos que tem na cidade. O prefeito chegou a receber um pedido de retratação por parte da Polícia Civil? Não, isso não aconteceu. Obrigado.